e de devocionais. Eu queria fazer uma pesquisa rápida, assim, se eu levanto a mão só rapidinho, assim, para eu saber, porque a gente organizou algo diferente esse ano, né, em torno dessa série de pregações. Como vocês viram, a gente estudou todo o livro, mas ele não foi todo ele pregado, né? Parte do livro você estudou em casa, ou talvez deveria ter estudado em casa, né? A gente propôs um livretinho, né, das devocionais em Marcos. Espero que vocês ainda tenham, pelo menos, os seus livros. Mas a minha pergunta é, se isso foi útil para vocês. Então, eu gostaria de saber, assim, quantos chegaram a utilizar, assim, só levantar a mão, assim, chegaram a utilizar pelo menos algumas vezes esse livretinho de Marcos. Pode só levantar, assim, rapidamente, só para a gente ver, muito obrigado, para a gente ver se vale a pena, às vezes, né, produzir, investir todo o tempo no material e tudo mais. Isso dá bastante trabalho, então fico feliz, acho legal que isso tenha ajudado os irmãos, talvez ainda está ajudando e talvez ainda vai ajudar muito os irmãos. Então é um prazer, né, saber que Deus se importa com nós e saber que realmente nós, como igreja, temos nos importado também com Deus e estudar verdadeiramente a sua palavra. Há pouco a gente viu o texto de 1 Coríntios, né, que talvez, então, se Cristo não ressuscitou, nós seríamos os mais tristes de todos, né? Talvez alguns aqui, não, eu vi vocês todos muito alegres agora há pouco, né? Chegada do culto, todo mundo alegre, se cumprimentando, feliz em encontrar os irmãos, feliz em celebrar o maior evento da história, né? Se não existiu ressurreição, não precisariam existir os evangelhos, não precisaria existir o evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, João, não precisaria existir isso, não precisaria existir todo o Novo Testamento. E nas histórias, né, se você ler os livros, ele é o ápice das histórias, ele é o ápice da Bíblia, é o evento da morte e ressurreição de Cristo. Ele é o maior evento da vida de Cristo, ele é o maior evento da redenção, né, da salvação de todo crente, é o evento grandioso da nossa vida. Nós olhamos para trás da nossa vida e nós podemos enxergar um momento de transição, um momento quando nós realmente cremos, né, na vitória de Cristo sobre a morte. Sem essa história da morte e ressurreição, Jesus não é nada, né? Não serve para nada para nós, a Bíblia não serve para nada, a igreja não serviria para nada, os ensinos todos não serviriam para nada, não existiria a própria salvação, porque a Bíblia fala que nele está toda a salvação. A igreja de Cristo sempre creu, né, durante todos os anos, sempre creu que a vitória de Cristo sobre a morte é o ápice, é a centralidade da palavra. E todo o Antigo Testamento aponta para isso, para esse momento grandioso, e todo o Novo Testamento aponta para isso. A igreja sempre olhou isso como algo principal, e é por isso, né, que nós chegamos no domingo a nos reunir. A igreja de Cristo sempre se reuniu aos domingos. Se a gente olha relatos lá das primeiras igrejas, tem alguns escritos e tudo mais, a gente vai ver que sempre a igreja se reuniu no domingo, porque a ressurreição aconteceu no domingo. As igrejas não se reúnem, prestem atenção nisso, as igrejas não se reúnem nos domingos porque é o dia de folga, que todo mundo tem folga e tal, então vamos reunir no domingo. É exatamente o contrário, a folga existe por causa de Cristo. O culto não existe por causa do domingo, o domingo é que existe por causa do culto cristão. Então o culto cristão, ele surgiu antes inclusive de existir essa folga, né? Depois a gente vê lá no século IV, essa folga é instituída justamente para que o cristão possa ter a oportunidade de se reunir. E isso vem até os nossos dias. Olha que maravilha! Nós cristãos temos um dia dado por Deus, dado inclusive pelo governo. O governo permite que nós não trabalhemos no domingo para poder nos reunirmos. Olha que maravilha é isso! Infelizmente, nem todo cristão encara dessa forma. Tem cristãos que encaram como o meu dia particular, ou o dia da minha família. Não foi para isso que Cristo morreu, não foi para isso que o domingo foi instituído como feriado, inclusive. Talvez nos dias de hoje a sociedade encare e enxergue dessa forma, porque é uma sociedade que vive sem Cristo. Mas nós que somos cristãos, nós temos a alegria de podermos nos reunir no domingo, porque Cristo ressuscitou no domingo. Então toda vez que a gente se reúne é para celebrar isso, para se lembrar e celebrar que Jesus Cristo morreu numa sexta-feira, mas Ele ressuscitou
no domingo. E essa é a história maravilhosa que a gente vai ver aqui essa noite, pelo relato de Marcos. O texto que nós vamos estar vendo é de Marcos 16, versículos 1 a 8. E a gente vai fazer a leitura desse texto nesse momento. Então, se os irmãos quiserem abrir as suas Bíblias, sintam-se à vontade, também vai ter a projeção aqui, enquanto eu vou fazendo a leitura. Marcos, capítulo 16, versículos 1 a 8. Diz o seguinte: quando terminou o sábado, nós vimos acompanhando tudo que vem acontecendo e tal. Jesus Cristo já morreu, foi morto na cruz, e aí está contando a história e diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, isso é o domingo, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? 4. Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo diante de vocês para a Galiléia. Ele está indo na frente de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão como ele lhes disse. Jesus já havia dito que eles se encontrariam na Galiléia. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Vamos orar, pedir a direção de Deus aqui nessa mensagem. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos deu esse texto. Nós podemos ter 100% de certeza que era algo que o Senhor queria que chegasse na nossa mão, nós tivéssemos hoje a liberdade de abrir e podermos com propriedade estudar esse texto. Obrigado pelas pessoas que ao longo da história garantiram que esse texto chegasse intacto às nossas mãos. Obrigado porque o Senhor é quem providenciou isso tudo, em nome de Jesus. Amém. Então esse texto, ele encerra o livro de Marcos. Isso talvez seja uma surpresa para você está olhando para a sua Bíblia agora, dizendo: não, mas espera aí, tem mais alguns versículos aqui, tem o 9, tem o 10 e vai adiante. O que acontece? Nós já estudamos várias vezes sobre registros históricos e como é que funciona a formação dos manuscritos, várias vezes eu trago aqueles papel, projeto aqui para vocês, aqueles papel tudo rasgado, que vocês olhem, está escrito em outra língua, são os papiros antigos, e nós temos que entender um pouquinho de formação bíblica para entender o que acontece aqui. Eu vou explicar rapidamente que essa não é a nossa ênfase aqui essa noite. Você deve perceber que na sua Bíblia esse texto deve estar ou em colchetes, ou no fim, no cantinho da sua Bíblia, lá deve ter um comentário dizendo que não está nos manuscritos mais antigos, não está nos melhores manuscritos. Algumas vão dizer isso, exceto se você tem uma Bíblia de ligar e desligar do lado, assim, essa aí não tem nada. Então, não olha nessa, olha na sua Bíblia de verdade, e lá vai estar escrito então algumas coisas sobre isso, alguns comentários. O que acontece é que o livro de Marcos, ele termina no versículo 8, isso é um consenso basicamente entre todos os teólogos, poucos creem diferente disso. O que acontece é que alguns manuscritos ao longo da história foram acrescentados um trecho, existem inclusive duas versões para esse final de Marcos. Eles chamam de versão comprida e versão curta. Aqui nós temos a nossa Bíblia, é chamada versão comprida do final de Marcos, é assim que eles chamam. E aparentemente esse texto ele foi incluído por algum escriba, alguém que fazia comentários, provavelmente inicialmente como um comentário que foi feito acerca, vamos dizer assim, um pós-relato, alguém que conhecia a história e acrescentou algum final em termos de estudo, em termos de comentário, mas não faz parte do texto original. Existem algumas evidências, tanto externas para isso, externas ao texto, eu digo, como alguns manuscritos que não incluem isso, inclusive alguns dos mais antigos e melhores, e também nós temos algumas evidências internas, algumas evidências no próprio texto, que mostra ali, por exemplo, Maria Madalena, ela vem a ser apresentada novamente
uma coisa que já tinha sido feita no livro de Marcos. Para quem lê no grego, vê que as palavras que são usadas ali são diferentes das palavras normais de Marcos, que Marcos usa ali, usam palavras diferentes no grego. Então existem diversas evidências. Existe também um trecho ali que fala que algumas coisas vão marcar aqueles que creram, né? Aqueles que são seguidores de Cristo, que eles vão pegar em serpentes e não vai fazer mal nenhum, e eles vão tomar veneno e não vai fazer mal para eles, né? São coisas que nós não temos amparo em nenhum outro lugar das Escrituras, né? Isso não vem acontecer nas Escrituras, esse tipo de coisa. Então é algo estranho e alheio à própria Escritura. Isso não causa espanto em nós, né? Nós sabemos pelo estudo, e todo mundo que estuda aprofundadamente a palavra, né? Que nem eu disse semana passada, né? O crente pode levantar uma plaquinha e dizer, eu já sabia, né? E toda vez que se descobrem coisas novas, a gente olha para o passado, vê pela história da igreja, que isso já se sabia do passado, né? Quando Jerônimo, né, faz a tradução, Jerônimo que faz a tradução da Septuaginta, lá na Antiguidade, ele já não inclui esses textos, ele já sabia que esse trecho final já não fazia parte. Então é muito interessante esse estudo, e se você tem mais interesse sobre isso, nós vamos colocar no site da igreja lá no Facebook, o estudo que está relacionado a essa parte. Então como eu disse, é um estudo bacana, mas não quero me alongar nisso, porque não é essa nossa ênfase aqui de estudar. Nós vamos estudar os versículos de 1 a 8, então para mais interesses nós vamos colocar no site da igreja. Então o que a gente quer ver e quer enxergar aqui nesse texto é que aquelas mulheres, essas sobre a qual nós lemos agora, que vão ao sepulcro de Cristo, elas estavam buscando servir a Cristo verdadeiramente. Elas tinham um desejo no seu coração de servir aquele que era o mestre, aquele que tinha sido o mestre delas e que havia sido morto numa cruz. Tudo indica que elas não tinham uma esperança iminente da ressurreição. Tudo indica que nem os próprios discípulos tinham essa esperança. Eles tinham visto na morte de Cristo o fim de tudo. Eles estavam numa casa amedrontados, lá que eles vão ser encontrados, não em Marcos, mas nos outros evangelhos, né? Mateus, Lucas e João continuam o relato aqui onde Marcos, de certa forma, se cala, né? Ele não traz o relato do que aconteceu depois da ressurreição, ele só traz até esse momento da ressurreição, né? E como eu disse, é que nem aquele filme que parece que não tem final, assim, né? Se você assistiu, por exemplo, o filme da Paixão de Cristo, deve ter assistido, quase todo mundo assistiu, né? Como é que é o final? Aparece um cara levantando do sepulcro, né? A gente vê, percebe, imagina que é Jesus, né? Não dá para ver direito nem quem é, mas ele levanta do sepulcro e acaba o filme. E você já sabe o que acontece depois, porque você já leu e tudo mais, mas o filme, de certa forma, parece que acaba assim, mas, né, aparentemente Marcos, ele tinha o conhecimento, que os seus leitores já tinham conhecimento do que havia acontecido, né? O destinatário dessa carta, eles já sabiam, né, o que realmente tinha acontecido depois com Cristo, e aparentemente ele não vê necessidade de escrever mais do que isso. Inclusive, o relato de Marcos, ele tem uma proposta, né? Como a gente colocou lá no começo, de aprender de Cristo, ver ele servindo, ver ele ensinando para a gente poder ensinar também aos outros. Ou seja, é uma proposta de discipulado, é uma proposta de mostrar como Jesus Cristo fez as coisas com os seus discípulos e ensinou as coisas aos seus discípulos. O propósito do livro a gente enxerga como sendo no capítulo 1, onde ele fala que ele vai fazer dos discípulos pescadores de homens. Você deve lembrar desse trecho, né? Farei de vocês pescadores de homens. E Marcos, ele conclui o seu livro, ele termina o seu livro fazendo isso propriamente. Ele mostra exatamente como Cristo fez daqueles homens pescadores de homens. Talvez se fosse eu escrevendo, né, eu escreveria algumas coisas diferentes, né? Eu daria algumas provas do porquê que Jesus ressuscitou, coisas que acontecem em Mateus, acontecem em João, acontecem em Lucas, que não acontecem aqui em Marcos, né? Algumas provas, mas Marcos não se sente constrangido a fazer isso, né? De certa forma, aparentemente ele tem tranquilidade, que os seus leitores vão ter tranquilidade nisso, né? Na nossa sociedade hoje, isso que eu quero tentar entender aqui,
Que na nossa sociedade hoje a gente tem algumas questões às vezes fervilhando, né? Mas naquela época, naquele momento, não tinham essas questões às vezes, né? Será que ele ressuscitou? Será que ele não ressuscitou? Os seus leitores não tinham questões, né, acerca disso. E é interessante porque esse próprio livro de Marcos e essas diferenças entre eles é uma prova, inclusive, que esses escritos não foram forjados. Às vezes são críticas das pessoas, né? Isso foi um grupo de pessoas lá que escreveu todos esses livros e combinaram entre eles como é que iam escrever e fizeram a Bíblia. Se fosse isso, eles iam pelo menos fazer um relato similar um ao outro, não ia faltar um pedaço aparentemente. Então, inclusive nas fragilidades da Bíblia a gente encontra provas de que a Bíblia ela realmente é verdadeira. E a gente vê Deus usando esses autores, todos eles, inclusive Marcos, com as suas experiências pessoais, com as suas percepções dos eventos, com as suas emoções. E dessa forma, então, eles compõem, todos eles juntos, autores diferentes, em lugares diferentes, em épocas diferentes, compõem um relato conciso, um relato que tem a ver diretamente uma coisa com a outra, sem contradições, sem dizer uma coisa que vai ser desdita depois, que vai ser, de certa forma, vista como um engano. Isso que é o bacana da palavra de Deus. Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem as certezas. É interessante como vários ateus ao longo da história se propõem a desacreditar a Bíblia. Agora eu vou provar para todos que a Bíblia está errada. Eu começo a estudar, e muitos deles acabam se convertendo, acabam conhecendo o verdadeiro Deus. E isso é muito bacana, porque isso tem tudo a ver com o que nós cremos acerca da palavra de Deus. Então, o objetivo dessa noite, como eu disse, é ver como servir verdadeiramente a Deus, e nós queremos ver nessas mulheres, Maria Madalena, Maria mãe de José, mãe de Tiago, e também Salomé, que foram as 3 mulheres que foram lá fazer essa preparação do corpo de Jesus. E antes de entrar propriamente no texto, eu quero ver o finalzinho do texto do capítulo 15, que diz assim: Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Então, elas ficaram lá observando para ver onde seria posto o corpo de Cristo. O que estava acontecendo aqui? Nicodemos e José de Arimateia, eles foram pedir autorização a Pilatos para que pudessem tirar o corpo, para que pudessem tirar o corpo da cruz e sepultar ele. José de Arimateia, a gente sabe que é uma pessoa com bastante posses, e ele ofereceu, inclusive, um sepulcro, que era da posse dele. Um sepulcro era um lugar para se colocar vários corpos, quase como se fosse os nossos cemitérios, esses verticais, onde você põe o corpo de frente, algo semelhante a isso. Depois eu vou ter algumas fotos aqui, mas algo semelhante a isso, e era algo de bastante investimento, um sepulcro desses, e José de Arimateia deu isso para Jesus. Assim como também um lençol novo, um pano para envolver o corpo, que era novo, não era usado, não tinha rasgões, que era o que se usava normalmente para embrulhar os corpos, ninguém ia usar, então vamos colocar aqui um lençol velho e tal, para se desfazer disso. Algo que era um tratamento especial. Obviamente, José de Arimateia via Jesus Cristo como alguém especial e fez um tratamento especial. E não só isso, mas também, juntamente com esse tratamento, também foram colocados, o corpo de Jesus ele foi, de certa forma, embalsamado, ungido, com mirra e aloés. Um tratamento que certamente era digno de um rei. Um tratamento que era não para alguém normal, mas sim para um rei. Então, somente pessoas de posses como Nicodemos e José de Arimateia é que podiam fazer isso. Então, enquanto eles faziam isso, aparentemente, essas mulheres foram seguindo e vendo o que estava sendo feito. A gente vê elas também como como pessoas que acompanharam a crucificação de Cristo, para depois também acompanhar para onde foi o corpo de Cristo. E é interessante, eu quero entender que nesse aspecto, o serviço cristão verdadeiro, é sobre isso que nós estamos falando. O serviço cristão verdadeiro, ele primeiramente requer visão. Então nós vemos que essas mulheres, elas tiveram
uma visão de que algo precisava ser feito anteriormente, talvez quase que um planejamento para que algo pudesse ser feito. Se elas queriam servir a Cristo lá na frente, cuidando do seu corpo e tudo mais, elas tiveram anteriormente a visão de que elas precisavam fazer algo que os discípulos não estavam fazendo. Então é interessante a gente perceber que elas verificaram corretamente o que estava acontecendo e como que foi que aconteceu, tiveram a coragem que os discípulos não tiveram, e é interessante a gente perceber que ao invés de elas ficarem numa rodinha, né, de mulheres, às vezes criticando ou contaminando umas com as outras com palavras de desânimo, elas se fortaleceram entre elas e foram aonde nenhum dos discípulos foi, cuidar verdadeiramente de Cristo. Versículo 1 diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Então, quem que eram essas mulheres? Maria Madalena, ela é conhecida já de outros momentos no livro de Marcos e também, principalmente no livro de Mateus, fala sobre ela, e a gente sabe que ela era todo mundo acha que ela era uma prostituta, não fala isso na palavra, isso é uma coisa que se criou depois, inclusive é feio, falar de alguém que já morreu, falar da mãe dos outros aí, que era prostituta, feio, parece que ela era mãe de juiz de futebol, todo mundo fica chamando ela de algo que ela não era. E Maria Madalena então fala lá, nas escrituras, que Jesus Cristo havia expulsado vários demônios dela, e é basicamente isso que fala sobre ela. A gente tem também Maria, mãe de Tiago, diz aqui, também não tem muitas informações sobre ela, e a gente tem também Salomé, que possivelmente era uma tia de Jesus, talvez uma irmã de Maria, a mãe de Jesus. Então, como eu disse, elas tiveram uma visão de que algo deveria ser feito. E aí você pode perguntar e pensar, mas isso já foi feito, alguém já comprou especiarias, alguém já preparou essas especiarias e alguém já fez esse serviço, inclusive tinham feito muito bem feito esse serviço. Será que elas queriam fazer um tipo de retrabalho? Será que elas entenderam que não foi bem feito? O que elas estavam entendendo aqui, demonstrando, era essa esfera pessoal do cristianismo, que pessoalmente elas haviam se relacionado com Jesus Cristo, elas tinham tido Cristo como mestre e elas deviam algo a esse mestre, elas tinham que também fazer esse serviço a Cristo. Não eram outros, não era o seu pai, não era o seu filho, o seu marido, não eram outras pessoas que tinham, elas pessoalmente deveriam se envolver e demonstrar todo esse envolvimento que já tinham tido com o próprio Cristo. A parte B do versículo diz então que elas compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Cristo. Então, a gente percebe aqui que elas foram à feira, foram na feira, e a feira aparentemente aqui ela começava no sábado, no pôr do sol. A gente sabe que não podia ter comércio, pessoas trabalhando no sábado, era a lei judaica da época. Então, com o pôr do sol se começavam feiras e tudo mais, e elas foram na feira não para comprar pastel, não para comer pastel, para, tomar caldo de cana, essas coisas, não foram para fofocar na feira, falar da vida uma das outras, mas para comprar especiarias. Você não precisa entender muito de especiarias para saber que a especiaria é algo especial, e certamente a especiaria era algo bastante caro também, porque era algo diferenciado do que se faz no dia a dia, do que se compra no dia a dia. Então elas queriam verdadeiramente honrar a Jesus, servir Jesus com as próprias mãos. O texto em Mateus fala que elas cuidadosamente prepararam essas especiarias. A gente sabe que essas especiarias eram alguns utensílios, mirras, aloés, coisas que tinha que ter um preparo antes de amassar, uma coisa bem trabalhosa, inclusive, de se fazer e preparar, e elas serviram a Cristo. Elas não foram só servir no domingo, elas já começaram esse serviço anteriormente. Elas planejaram isso, e é muito interessante a gente pensar que o serviço verdadeiro, ele não só requer visão,
mas ele requer também um planejamento. Quem planeja, ama. Toda vez que eu estou preparando algo para alguém, toda vez que eu vou servir alguém com algo e eu estou preparando aquela coisa, não sei se com vocês é igual, mas eu fico pensando naquela pessoa, né? Eu fico, sei lá, vou fazer um pão para minha esposa, né? Eu fico lá fazendo pão e eu fico pensando nela porque eu estou fazendo para ela, né? Ou se eu vou servir alguém da igreja com uma pregação, uma mensagem, eu fico, né, pensando nas pessoas e tudo mais enquanto eu estou preparando isso, porque você está se preparando, se planejando para servir pessoas. E no serviço cristão, né, nós sabemos que existe amor, e a gente pode ver isso muito claramente aqui no que essas mulheres fazem. Elas preparam, elas planejam, elas entendem que algo precisa ser feito, e elas fazem o serviço de forma correta, de forma boa, planejando com verdadeiro amor. Versículo 2 diz o seguinte: no primeiro dia da semana, então, agora já no domingo, bem cedo, ao nascer do sol, então elas foram em direção ao sepulcro. E eu quero entender que, além de planejamento também, o serviço verdadeiro, ele requer sacrifícios. Olha que bacana que é alguém acordar bem cedinho de manhã. É porque você tem algo importante. Você só acorda cedinho de manhã quando você tem uma coisa realmente importante para fazer. E como eu disse, o domingo, né? O domingo ele é o básico do cristão. Assim como foi para essas mulheres, talvez, né, o básico que a gente tem que fazer, o mínimo que temos que fazer, é servir a Cristo. E esse deve ser o domingo do cristão. Porque, como eu disse, né, ele não é o meu dia, ele é o dia do Senhor. A Bíblia fala disso, o dia do Senhor. Os escritos primitivos da igreja falavam isso. No dia do Senhor as pessoas se reúnem, que é o domingo. Olha que bacana. E talvez, né, alguns sacrifícios precisam ser feitos, né? Talvez você precisa deixar os seus familiares, né? Talvez nem sempre seus familiares vão ser cristãos, vão querer congregar com você. Às vezes você tem que deixar alguns em casa, talvez você vai aborrecer alguns deles, isso acontece, né? Talvez você receber uma visita no domingo, né? Talvez você vai ter que, né, cometer algum sacrifício ali, muitas vezes, para que o domingo cristão, né, para que o dia do Senhor seja contemplado. Eu fico muito triste muitas vezes quando eu não vejo pessoas ao domingo. Eu fico bem triste, na verdade, né, ver pessoas, às vezes cristãos, né, que vão ficar 15 dias sem se reunir com a igreja. Isso para mim para mim é bastante, sabe? Né, ficar 2 semanas, porque a gente só tem culto aqui aos domingos, né, o culto público, onde vem toda a igreja, e a pessoa fica 2 semanas, eu acho, particularmente, eu acho bastante tempo, eu acho bastante triste, né, a pessoa não participar todos os domingos, já que é uma oportunidade na semana, né, a gente devia agarrar isso, né, com toda a nossa vontade, né, porque não é o meu dia de descanso, tal, é o dia do Senhor. Eu lembro desde criança, quando a gente vinha na igreja, eu sei que nem toda criança entende isso, né, e é obrigação dos pais criar a criança dentro disso, né, mas eu lembro quando nos domingos de manhã, né, tinha aqui o culto de manhã cedinho, eu não sei que horas começava, eu era criança, lembra? Às 9? Não, nem era tão cedo. Mas para mim que era criança era muito cedo. Eu lembro que minha mãe vinha com aquela calça jeans, eu lembro que tinha, sabe aquelas etiquetinhas que tem aqui atrás, as quadradinhas assim, tinha um trenzinho, né, assim. E quando eu via a calça do trenzinho, eu já sabia, aqui na igreja de novo. Nem toda criança vai aceitar e vai achar isso uma coisa boa, mas você que é pai, você tem que instruir ela. É obrigação de todo pai, de toda mãe, instruir a criança desde nova, a fazer esses sacrifícios que são tão necessários. Versículo 13 diz o seguinte: perguntando então umas às outras, enquanto elas estavam nesse caminho, elas se perguntavam: quem removerá para nós a pedra na entrada do sepulcro? E eu quero entender que o serviço verdadeiro, o serviço cristão verdadeiro, ele traz muitas vezes dúvidas, como uma dúvida honesta que elas tiveram aqui, né? Por mais que elas se planejaram, ainda assim havia essa dúvida, né? Quem que vai remover a pedra para nós? Como é que a gente vai fazer isso? E quantas vezes no nosso serviço, talvez você querendo ainda dar o seu melhor para Cristo, mas quantas vezes não surgem dúvidas? Mesmo você tendo preparado tudo com carinho,
né? Tudo está certinho, você fez talvez uma mensagem, você preparou uma programação, aí você começa a perguntar e pensar, será que vai ser legal? Será que vai ir alguém? Será que eu vou chegar lá na igreja, no meu serviço cristão, né? No meu grupo, né? O contexto que foi, não vai ter ninguém, né? Como é que será que vai ser? E tudo mais. E realmente o serviço cristão, ele traz, em alguns momentos, dúvidas. Hoje, quando eu estava estudando a pregação, eu olhei para fora e falava, chuva, não vai ter ninguém. Hoje eu vou pregar para 10 pessoas, eu sempre acho, 10 pessoas, 5 pessoas. Não que eu me importaria com isso, ainda assim, pregaria para 10, mas, como eu disse, é uma tristeza para mim não ver as pessoas na igreja. Então, mesmo às vezes com o melhor planejamento, ainda assim nós temos dúvidas, mas ainda bem, e graças a Deus que o Senhor vai na nossa frente. Versículo 4 diz o seguinte: mas quando foram verificar, quando chegaram perto e olharam para o túmulo, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida, algo que era impossível para elas, algo que fugia do controle delas. Nós não temos como fazer isso. Elas em três não podiam remover essa pedra. Essas pedras eram colocadas inclusive para evitar, né, os roubos, os ladrões antigamente as pessoas, até hoje, né, as pessoas eram enterradas com muitos pertences, joias e tudo mais. Então haviam ladrões lá naquela época, então para que não houvessem esses roubos, se colocava uma grande pedra na frente e essas mulheres não podiam remover, mas o Senhor já estava cuidando. O Senhor cuida de quem faz o serviço cristão. O Senhor cuida de quem está preocupado em servir ao Senhor verdadeiramente. Versículo 5 diz o seguinte: entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Muitas vezes, então, além de dúvidas, o serviço cristão ele traz temores. Existem coisas na nossa vida que a gente tem medo, que a gente tem, às vezes, sensações nem sempre tão positivas, como as moças aqui, essas senhoras do texto, elas ficaram amedrontadas. E eu vou botar para vocês aqui, eu tenho umas fotos de como são. Eu gosto sempre de trazer alguma coisa de arqueologia, né? Como são lá naquela região os túmulos, os sepulcros. Eram escavações feitas muitas vezes em pedra, muitas vezes no próprio terreno, às vezes terreno rochoso e tal, tudo mais, e eram câmaras preparadas para receber vários corpos. E aqui, como a gente pode ver, tem lugar para vários corpos, mas a maioria, esse aqui é outro tipo, todos eles são na mesma cidade, é uma cidade onde se encontrou muitos desses sepulcros, e essa cidade de Marechal-Corrim, né, uma cidade que é bem famosa lá na região pelos seus sepulcros. Olha que bacana esse, né? Obviamente a escada não é do tempo original, não sei como eles faziam para descer ali, né? Acho que ninguém sabe na verdade como se fazia para descer, mas a gente pode ver vários sepulcros ali encravados e muitos deles têm até mapas, né, hoje desenhados para as pessoas poderem se encontrar de tão grande que são alguns desses sepulcros. Tem esse outro aqui que tem até uma escada, que aparentemente é da época também, e quase que é um condomínio ali, muito parecido inclusive com alguns sistemas de cemitérios até hoje. E certamente, ao entrar num desses sepulcros, né, as mulheres, mesmo se não tivesse o anjo ali, né, elas teriam um certo medo, né? Talvez você não ia gostar de estar nesse lugar, um dia escuro, né, e saber que talvez, né, não estava cheio de corpos. A gente sabe que José de Arimateia ele tinha dado um sepulcro novo, um sepulcro onde não tinha nenhum corpo ainda, ficaria só o corpo de Cristo, mas a gente pensa que, né, não é um lugar assim de visitação pública, né, que todos gostariam de ir e que mulheres assim frequentariam, né? Então o que a gente vê é que elas foram deparadas numa situação que elas não sabiam exatamente o que fazer, né? Quando apareceu aquele anjo com todo aquele resplendor, as roupas brancas e tudo mais, e muitas vezes no nosso serviço cristão nós ficamos amedrontados, né? Traz alguns temores. Eu tenho mais uma. Esse aqui também é bacana, olha como é longe isso aqui.
quase que um condomínio ali, que eu disse. Então, mesmo muitas vezes no maior temor, mesmo nas maiores provações que nós podemos enfrentar, Deus está lá. E eu não sei qual é a provação que você está enfrentando, eu não sei qual é a provação que Deus tem permitido na sua vida, mas Deus está lá. E quando Ele não está pessoalmente, muitas vezes nós não conseguimos ver ou enxergar isso, Deus manda os seus mensageiros. E aqui no versículo 6, nós temos a palavra de um mensageiro. A palavra angelos, anjos, angelos é um mensageiro. Toda vez que aparece essa palavra, né, a função do anjo, inclusive, é essa, trazer mensagens. E ele traz a mensagem, diz assim: não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Eu acho muito legal essa frase. Vejam aqui o lugar, né? Quase como foi aqui não tem mais ninguém. E a verdadeira mensagem cristã, o verdadeiro serviço cristão, ele não deixa lugar para dúvidas. E aqui certamente elas não tiveram dúvidas que aquele era o lugar. Talvez tinha ainda sangue naquele lugar. Só que Jesus não estava lá. O corpo de Jesus não estava lá. O versículo 7 continua e diz: vão aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para Galiléia. Não Pedro, Jesus, né? Jesus está indo adiante de vocês, ele vai para Galiléia, vocês encontram com ele lá, né? A ideia aqui é quase como um pastor indo na frente das ovelhas. Vão. O verdadeiro serviço cristão, ele não só traz temores, mas muitas vezes ele requer também ajustes. Algumas coisas, às vezes, no meio do serviço precisam ser ajustadas. Pensa a cena, as mulheres entraram com aquelas coisas todas, aquelas, né, sei lá, umas gosmas cheirosas para envolver o corpo de Jesus, e não está lá. E aí o anjo redireciona elas: não, o serviço não é esse, vocês vão para lá, vocês fazem outra coisa. Se fossem teimosas, né, elas iam dizer: mas o que a gente vai fazer agora com tudo isso que a gente tem aqui, né, o nosso investimento, né? Mas elas não olham dessa forma, né? O reino de Deus, ele não é bebida nem comida, ele não é dinheiro, ele não é só o investimento. Talvez o nosso reino muitas vezes seja, mas o reino de Deus não é. E muitas vezes nós somos redirecionados. Muitas vezes Deus muda o nosso foco, e isso não vem só através da palavra de Deus ou da orientação de Deus, mas da orientação muitas vezes de nossos líderes, né? A igreja, ela precisa se recriar de tempos em tempos, né? Se você lembra, se você é mais antigo aqui na igreja, né? Se você olha uma foto de uns 10 anos atrás aqui na igreja, né? A gente está se reunindo lá naquela peça que a gente traz. Se você olha uma foto de 20 anos atrás, a igreja está se reunindo ali embaixo, no pedaço. Nós precisamos de tempos em tempos estar nos reorientando, nos recriando, porque a igreja, ela é viva, não o prédio não cresceu sozinho, mas as pessoas, sim, as pessoas tiveram esse crescimento, e hoje nós podemos louvar a Deus no novo prédio, porque as pessoas que vieram anteriormente a nós, né, fizeram esses investimentos, cuidaram disso, se importaram com isso e recriaram a igreja. Recriaram, porque a igreja ela precisa mudar. Ela não pode ser estática e ficar sempre daquele jeito. As igrejas que são dessa forma, elas invariavelmente vão morrer. E nós temos visto muitas igrejas morrendo porque não se recriam. Porque quando vem alguém com uma ideia inovadora, com uma mudança, algo que precisa ser feito diferente, as pessoas: não, mudança não. Na igreja não. A palavra de Deus não mudou, então nós também não vamos mudar. Você já deve ter ouvido isso. As pessoas falam isso nas igrejas. Não, na igreja não se muda nada. Isso é muito triste na vida das igrejas. E para nós, como liderança, isso é sempre uma dificuldade. A reorientação, às vezes, de pessoas nos seus ministérios, né? Tirar, às vezes, pessoas de algum cargo. Isso acontece, a gente tem que, às vezes, fazer isso para que haja mudanças, para que outras pessoas possam servir no seu lugar, ou que para mudar a forma do ministério, a gente precisa reorganizar, reorientar. Isso é difícil para a liderança. Por quê? Porque as pessoas têm, às vezes, uma
né? Uma retração a isso, não querem ver mudanças, não querem ser reorientadas, né? As pessoas normalmente são apegadas a cargos, a funções, etc., e não são muitas vezes apegadas à causa maior, né? Não entendem o reino de Deus como uma causa maior, mas olha somente para a sua função e aquilo que está fazendo dentro da igreja. E claro que a gente tem que ter sabedoria, a gente busca a sabedoria de Deus para fazer isso, como fazer isso, né? Que direção vamos andar, que decisões vamos tomar. Mas nós temos que olhar e entender com essas mulheres que muitas vezes o nosso ministério precisa ser reorientado, ele precisa ser reajustado. Aqui o anjo diz: vocês não vão mais fazer isso, vocês vão e anunciem isso, vocês vão fazer outra coisa. E como elas estão, né, mais ligadas à causa do que aquilo lá, elas realmente largam aquilo lá tudo, que elas não precisariam mais. Versículo 8, nosso último versículo, estamos chegando perto do final. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. É interessante essa parte aí do tremendo e assustadas. No grego original a gente tem 4 palavras aqui, não é só tremendo e assustadas. Infelizmente toda a tradução ela perde, né, um pouco, e nessas 4 palavras do grego eles juntam de 2 em 2 e tentam trazer uma em português, porque elas são palavras ligadas no grego, mas eu quero trazer aqui e mostrar para vocês as 4 palavras que estão lá, porque Marcos ele dá a entender um pouco mais do que isso, ele traz mais uma complexidade, um mix, né, de emoções. E a palavra que usa aqui é tromos, que é a ideia de tremendo. Tem a palavra êxtasis, que é de quase que a gente já tem essa palavra, êxtase, né, em português, né, uma alegria, um ânimo, né? Algumas vezes no Novo Testamento essa palavra é traduzida como atônitos, né, quando as pessoas ficam maravilhadas com algo. Então, tromos, tremendo, êxtasis, né, uma alegria grande, phobos, da onde a gente tem a palavra fobia, né, medo, e exetambetesen, que é alarmados, né, uma reação rápida a algo. Então elas estavam tremendo, atônitas, com temor e alarmadas, um misturado de emoções. Agora você tenta se colocar na situação delas, né? A história estava acontecendo na frente delas, né? Seria quase como uma emoção de você ver algo grandioso acontecendo, e de fato é isso que aconteceu. Então, com esse medo, com essa euforia e tal, elas saem correndo. Vão, diz o anjo, né? Ide. E o anjo fala que isso vai começar na Galileia, porque lá que Jesus já havia combinado com eles: vamos para a Galileia. Eles estavam em Jerusalém. A Galileia é um lugar mais ao norte, um pouco longe dali, e é o lugar onde tudo havia começado, e é onde Jesus Cristo queria começar a sua igreja. A gente vê realmente eles se reunindo na Galileia, claro, não em Marcos, mas no fim de Mateus. Eles estão na Galileia, onde tudo começa, né? Onde o ministério da igreja verdadeiramente começa. E isso tudo começa na Galileia e vai até onde? Até os confins da terra. Por isso que, de certa forma, né, o nosso filme aqui está sem final. É porque esse filme não acabou. Porque a igreja de Cristo, ela não acaba aqui, ela começa aqui. É o começo de um outro filme, seria a parte 2, né? E é interessante como Deus age mostrando as coisas com Israel lá no começo, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, aqui nos Evangelhos, acerca de Cristo e tudo mais, e mais adiante acerca da igreja. A partir de Atos, a gente vai ver tudo o que acontece na história da igreja. E eu quero trazer algumas implicações, porque o serviço cristão ele traz recompensas. Então existem aplicações, coisas que a gente deve entender e concluir acerca desse texto. E se você não conhece a Cristo, se você não tem um relacionamento com Cristo, você conhece muito pouco dele, o nosso desafio para você é: conheça mais. Leia o livro de Marcos, né? Conheça, estude, se aprofunde, participe de uma igreja bacana, uma igreja que busca explicar as Escrituras.
Não precisa ser necessariamente essa igreja, mas uma igreja que de fato se importa em mostrar, ensinar as Escrituras. Isso é algo essencial. Se a palavra de Deus não é aberta e explicada, pode ser só alguém falando ali por 1 hora, e fala o que quiser, usando pedacinhos da Bíblia como desculpa para falar o que quiser. E essa não é a visão dessa igreja, não deve ser a visão de uma igreja verdadeira. Então, se você não conhece a Cristo, nosso desafio para você é esse: conheça Ele, se aproxime dele, saiba quem é esse Cristo, porque Ele vai mudar a sua vida. Mas se você conhece a Cristo, mas não serve a Ele, o desafio é muito claro aqui com essas mulheres. Você tem que servir a Ele. Hoje, como é que a gente serve a Cristo? Como é que a gente serve o corpo? Dentro de um contexto de igreja. Então, estar em igreja é essencial. Estar nos grupos é essencial, onde você vai ter um relacionamento mais pessoal com as pessoas nos dias da semana. Estar participando, talvez, se você é jovem, no grupo de jovens, é essencial, porque é ali que você vai ter oportunidades de servir, oportunidades de se relacionar, oportunidades de convidar, aquela ideia que a gente deu, né, de convidar as pessoas umas às outras para estar na sua casa, para servir elas. Olha que bacana é isso, que cristão que é isso. Vamos aplicar isso no nosso dia a dia. Se você não conhece a Cristo, se você conhece a Cristo, mas não o serve, é o momento de você começar a servir, entender que essa é a ênfase da vida cristã. E se você o serve, se você serve a Cristo, mas não serve de forma verdadeira, você deve repensar, você deve olhar e tentar mudar as coisas na sua vida, mudar a forma como você tem servido, e use como exemplo o serviço. Quão maravilhoso é a gente pensar que a gente pode hoje servir o corpo de Cristo, o corpo vivo de Cristo, como igreja. E aqui a gente encerra, amados, sabendo que as pessoas serviram a Cristo no passado, as pessoas serviram o Cristo vivo, e nós até hoje servimos um Cristo que é vivo, um Cristo que ressuscitou. E é por isso que existe a igreja, porque sem a igreja a gente não teria essa oportunidade. Se você vive como um cristão, mas isolado de igreja, é muito triste a gente pensar que você não tem a oportunidade de servir. Se você é membro de uma igreja, mas você não participa, não se envolve, é tão triste às vezes quanto, né? Saber que, eu brinco às vezes que servir a igreja é o mumu da vida cristã, né? É o que tem de melhor na vida cristã, é servir. Porque aí sim você vai ter amor verdadeiro. Não dos outros, a gente sempre quer ter amor verdadeiro dos outros. Não, é onde você vai dar amor verdadeiro pelo próximo, servindo a Ele e servindo a Cristo. Esse é o nosso desafio para você aqui essa noite. Que a gente possa realmente junto servir o Cristo verdadeiro. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado porque nós podemos servir de fato e de verdade o Senhor. E nós podemos servir o Senhor quando nós recepcionamos pessoas aqui na igreja, quando nós damos um sorriso para alguém, quando nós cumprimentamos alguém, damos um abraço, nós estamos servindo a Ti. Quando nós convidamos alguém para ir na nossa casa, servir um almoço, quando nós ajudamos em qualquer coisa na igreja, seja ela vista publicamente ou não, seja ela oculta, nós estamos servindo a Ti. E que nós possamos então, de fato e de verdade, estar buscando o serviço verdadeiro. Serviço verdadeiro, assim como aquelas mulheres que não teriam recompensa nenhuma no seu serviço. Nós devemos buscar da mesma forma um serviço ao Senhor. Nos ajude, nos auxilie, nos ensine a fazer isso. Isso te pedimos aqui essa noite. Em Teu santo nome.